Enquanto embalava o meu filho de 5 anos para adormecer, ele apontou para debaixo da cama e sussurrou: Mamã, por que é que ela sai sempre a rastejar dali de baixo, sempre que vais em viagem de negócios? Um pavor gélido apoderou-se de mim. Investiguei em segredo e depois tomei medidas. Na manhã seguinte, 3 ambulâncias estacionaram em frente à nossa porta, lançando o pânico em todo o condomínio. O autocarro executivo da fábrica da Zona Centro deixou-me à entrada do nosso condomínio privado em Cascais. O relógio no meu pulso acabara de marcar as 9 da noite. Puxei a minha pequena mala de rodinhas, recusando educadamente a oferta do motorista para me ajudar com a bagagem. Queria saborear este raro momento de solidão silenciosa só para mim. Parei diante da nossa casa, uma moradia de 4 andares com um design tradicional português moderno, na qual o meu marido e eu tínhamos investido todas as nossas poupanças de 8 anos de trabalho árduo. Uma luz amarela e quente filtrava-se pelas persianas da janela do nosso quarto no 2º andar, amolecendo-me o coração e dissipando um pouco da exaustão de 3 dias extenuantes a supervisionar a nova linha de produção de medicamentos. Para todos os outros, eu era uma mulher que tinha tudo. Uma carreira estável como diretora de investigação e desenvolvimento numa grande empresa farmacêutica. Um marido que era CEO de uma imobiliária comercial de sucesso e um filho bem comportado. Inseri a chave na fechadura, rodando-a o mais suavemente possível para evitar fazer barulho. A sala de estar no rés do chão estava silenciosa, exceto pelo fraco brilho azul da lâmpada do aquário que projetava padrões de água dançantes na parede. A Filipa, a jovem ama vinda da terra natal do meu marido no Alentejo, já devia ter ido para o seu quarto depois de um longo dia a lidar com as tarefas domésticas. Subi as escadas de madeira em bicos de pés. Ao passar pelo escritório do meu marido, vi uma nesga de luz por baixo da porta. O Tiago ainda estava a trabalhar. A sua silhueta, focada e séria, projetava-se longa na parede. Sorri, sentindo uma onda de gratidão pelo seu esforço em sustentar as finanças da nossa família durante este mercado difícil. Decidi não o incomodar e fui direto para o quarto para estar com o nosso filho. A porta do quarto estava entreaberta. O meu menino, o Tomás, estava encolhido no meio da cama grande, com a respiração compassada, os braços ainda agarrados ao urso de peluche gasto que ele se recusava a substituir. Pousei suavemente a minha carteira numa cadeira, vesti uma camisa de dormir fresca de seda e deitei-me na cama ao lado dele. O calor do seu corpo pequeno irradiou para o meu, relaxando todos os meus nervos. Beijei a sua testa levemente, planeando dormitar um pouco antes de tomar banho. De repente, o Tomás mexeu-se. Os seus grandes olhos escuros abriram-se, a piscar, olhando para mim. Parecia que ele não estava num sono profundo, ou talvez a frescura do meu corpo o tivesse assustado e acordado. O Tomás esfregou os olhos, com a sua voz ensonada num murmúrio suave. Mamã, chegaste. Acariciei-lhe o cabelo, sussurrando. Sim, a mamãe está em casa, com o seu ursinho. Volta a dormir. Ele não fechou os olhos imediatamente, mas ficou imóvel por um momento, com o olhar fixo num ponto indeterminado na penumbra. Depois, sem aviso, virou-se para mim e o seu dedo minúsculo apontou diretamente para debaixo da cama, onde a borda da colcha caía, obscurecendo completamente o espaço por baixo. A pergunta inocente do meu filho ecoou no quarto silencioso, mas fez o meu corpo inteiro gelar como se tivesse sido encharcada com água gelada. Mamã, por que é que a Filipa sai sempre a rastejar dali de baixo quando estás fora em trabalho? Fiquei atônita. Pensando que devia ter ouvido mal, o meu coração falhou uma batida antes de começar a martelar descontroladamente no peito. Forcei um sorriso, tentando manter a voz o mais calma possível ao perguntar novamente. O que disseste, Tomás? O que tem a Filipa? Deves ter estado a sonhar. O espaço debaixo da cama é demasiado pequeno para alguém rastejar para lá. O Tomás abanou a cabeça vigorosamente, com uma expressão surpreendentemente séria para um menino de 5 anos, a tentar provar que estava a dizer a verdade. Puxou a minha manga, sussurrando como se tivesse medo de que alguém ouvisse. Eu não estava a sonhar. A Filipa sai debaixo da cama para brincar aos médicos com o papá. O papá disse que é um jogo secreto de adultos. Se eu te contar,
O bicho-papão, leva-me. Os meus ouvidos zumbiam. Os sons à minha volta pareciam ser engolidos, deixando apenas o eco horripilante das palavras do meu filho. Jogar ao doutor, um jogo secreto. As palavras eram como agulhas a perfurar o meu cérebro, afiadas e agonizantes. Sentei-me de repente, a olhar para a sólida cama de plataforma em madeira de nogueira maciça. Esta era a cama que o Tiago tinha insistido em comprar há 2 anos, citando razões de que a antiga era má para as minhas costas e para o feng shui da casa. Ele próprio a tinha encomendado, supervisionado a instalação e elogiado constantemente a sua robustez e elegância. A cama foi desenhada como um bloco sólido assente ao nível do chão, completamente fechada nos 4 lados. Era tão pesada que eu nunca tinha considerado movê-la para limpar, usando apenas um aspirador de mão para as frestas. Um medo vago, mas arrepiante, começou a subir pela minha espinha e a espalhar-se por todo o meu corpo. Lembrei-me das vezes que tinha regressado de viagens de negócios e encontrado os lençóis da cama acabados de mudar, o cheiro do amaciador mais forte do que o habitual, como se quisesse mascarar outro cheiro. Lembrei-me dos olhares furtivos e evasivos da Filipa sempre que eu entrava na cozinha inesperadamente, e até do Tiago, o meu marido exemplar, sempre aparentemente ocupado no seu escritório todas as noites. Seria possível que, bem debaixo do colchão confortável onde eu dormia todas as noites, no que deveria ser o santuário de felicidade mais sagrado de uma mulher, residisse um segredo tão nojento? Olhei para o meu filho, que tinha voltado a adormecer de exaustão, e a minha mão apertou inconscientemente a ponta do cobertor. Por volta da 1 da manhã, o Tiago entrou no quarto em bicos de pés. Deitou-se ao meu lado suavemente, com o braço a envolver a minha cintura como era seu hábito há 8 anos. Forcei a minha respiração a manter-se compassada, fingindo estar profundamente adormecida. Na escuridão, senti-o beijar o meu cabelo levemente e sussurrar um sentido. Boa noite, meu amor. Antes, eu teria sorrido feliz e aninhado-me mais perto no seu abraço, mas agora aquelas palavras soavam a uma farsa trocista e grotesca. Na manhã seguinte, usei a desculpa de uma dor de cabeça provocada pela mudança de tempo para ligar para o trabalho a dizer que estava doente. O Tiago fingiu preocupação, sentindo a minha testa com ternura e mimando-me antes de finalmente sair para o escritório. A Filipa preparou rapidamente o pequeno almoço para o Tomás e levou-o para o infantário. Quando o som do seu pequeno carro se desvaneceu para lá do portão de ferro, a casa caiu num silêncio enervante. Levantei-me de um salto, trancando a porta do quarto, com o coração a bater como se fosse rebentar no peito. Não sou o tipo de mulher que tem ataques de fúria e ciúmes, que começa uma discussão ou interroga o marido sem provas concretas. Vasculhei o kit de ferramentas especializado que tinha trazido do laboratório para casa, tirando uma luz negra ultravioleta portátil e uma pequena câmara de imagem térmica, ferramentas que costumo usar para verificar derrames químicos ou vestígios biológicos na fábrica. Comecei a passar a luz UV pelas bordas da imponente cama de nogueira. A luz roxa varreu o verniz brilhante, iluminando cada veio da madeira. Nada parecia invulgar nos 3 lados visíveis, mas quando examinei o rodapé na cabeceira da cama, a área mais oculta e difícil de ver, descobri um arranhão incrivelmente fino no chão de madeira. Fino e uniforme, como a marca de fricção repetida de um objeto pesado a mover-se ao longo de um caminho fixo. Usei a câmara térmica para varrer a área debaixo da cama. O ecrã exibiu uma faixa de temperatura ligeiramente diferente da do chão circundante, sugerindo um espaço vazio ou fluxo de ar por baixo. Os meus instintos disseram-me que eu estava no caminho certo. Tirei a minha câmara de inspeção boroscópica industrial, um cabo longo com uma minúscula câmara na ponta, capaz de rastejar para os espaços mais apertados. Passei a cabeça da câmara pela fenda minúscula entre o estrado e a estrutura da cama, um local que o olho nu nunca conseguiria ver. O ecrã do telemóvel ligado começou a exibir imagens desfocadas e indistintas da escuridão lá embaixo. Liguei a luz LED integrada da câmara e a cena que se desenrolou fez-me levar a mão à boca para abafar um grito de horror. Por baixo do colchão grosso e do sistema de estrado curvo de alta qualidade não estava o chão de cimento normal.
Era um sistema de elevação hidráulico brilhante, instalado com extrema precisão. Uma secção do chão debaixo da cama tinha sido cortada com perícia, repousando sobre uma plataforma automatizada. Com o toque de um interruptor, todo o sistema de estrado e este fundo falso deslizariam para o lado ou desceriam, revelando uma passagem secreta que levava diretamente ao andar de baixo. Estremeci ao lembrar-me da disposição da nossa casa. Diretamente por baixo do nosso quarto principal, havia uma pequena divisão que o Tiago chamava de sua garrafeira. Ele tinha-a insonorizado com painéis de madeira, instalado uma fechadura por impressão digital e guardava sempre a chave consigo, alegando que o vinho de alta qualidade exigia um rigoroso controle de temperatura e umidade, e que pessoas de fora poderiam estragá-lo. Manobrei o cabo da câmara tentando empurrá-lo mais fundo pela fenda no fundo falso para ver para dentro do quarto lá embaixo. A luz LED varreu um canto do espaço. Não havia estantes de vinho. Em vez disso, havia uma cama de casal com lençóis de seda vermelho escuro, uma cadeira tântrica estofada em veludo, e numa pequena mesa ao lado da cama, uma dispersão de embalagens rasgadas de preservativos e alguns brinquedos sexuais bizarros. Mas a coisa que fez o sangue gelar nas minhas veias não foi esta prova sórdida de um caso. A câmara passou pela mesa, parando num monte de papéis deixados ao acaso ao lado de uma garrafa de vinho meio vazia. Embora a imagem estivesse ligeiramente desfocada, reconheci o logótipo familiar de uma grande companhia de seguros e as palavras em negrito na primeira página: apólice de seguro de vida, assegurada Catarina Silva. Os meus ouvidos zumbiram e uma corrente fria desceu pela minha espinha, mais fria do que o ar-condicionado. Catarina Silva era o meu nome. Por que motivo a minha apólice de seguro de vida estava naquele quarto secreto e depravado? E por que motivo eu nunca tinha assinado nenhum documento desse gênero? Retirei a câmara, com as mãos a tremer tanto que quase deixei cair o telemóvel. Afundei-me no chão frio, apoiando as costas na estrutura da cama, uma estrutura que agora eu percebia não ser um berço de felicidade, mas a tampa de um caixão que ocultava uma conspiração sombria, à espera de nos engolir a mim e ao meu filho por inteiro. A traição física era apenas a ponta do iceberg. O Tiago não estava apenas a trair-me. Ele estava a tramar algo muito mais aterrador, um jogo de xadrez no qual a minha vida poderia ser apenas um peão a ser sacrificado. Sentei-me à mesa de jantar a observar o Tiago a descascar meticulosamente uma maçã para o Tomás. A luz do candelabro de cristal brilhava no seu rosto, destacando a ponta do nariz e os olhos profundos pelos quais eu outrora estive tão hipnotizada. Ele continuava a ser o mesmo, o homem requintado, um CEO respeitável em público e um pai modelo em casa. Se não fosse pela câmara boroscópica e pelas imagens imundas debaixo da cama, eu continuaria a acreditar que era a mulher mais sortuda do mundo. O Tiago virou-se para mim e colocou um copo de leite morno na mesa. O vapor subia, transportando o cheiro rico do leite fresco. Ele sorriu, o mesmo sorriso que costumava tranquilizar-me, mas que agora parecia tão frio quanto um bisturi. Bebe isto enquanto está quente. Não tens dormido bem. Juntei um pouco de mel da Serra da Lausanne que um amigo acabou de me dar. Faz bem aos nervos. Peguei no copo, sentindo o calor espalhar-se pela palma da mão. Mas o meu coração estava gelado. Faz bem aos nervos. A frase ecoou na minha cabeça como uma maldição. Levei o copo aos lábios, olhando para o Tiago através do tênue vapor. Ele não estava a encarar-me diretamente, mas eu conseguia vê-lo, a observar-me com o canto do olho, à espera que eu engolisse o líquido branco. Fingi dar um pequeno gole. Depois agarrei subitamente a boca e tossi algumas vezes. Ai, está muito quente. Esqueci-me de soprar. Querido, podes trazer-me uns guardanapos? O Tomás deixou cair um pouco de maçã na camisola. O Tiago virou-se rapidamente e caminhou em direção à bancada da cozinha. Aproveitando o momento, despejei rapidamente a maior parte do leite para o meu termo, que já tinha aberto debaixo da mesa, e depois limpei a boca apressadamente, como se tivesse dado um grande gole. Quando o Tiago regressou, o copo na mesa estava mais de meio vazio. Ele lançou um olhar ao copo, com um brilho de satisfação oculta nos olhos, antes de se virar de novo para brincar com o nosso filho.
Naquela noite, esperei até que os roncos consistentes do Tiago enchessem o quarto antes de me levantar silenciosamente. Peguei no termo que continha a preciosa amostra de leite e chamei silenciosamente um táxi para a minha empresa. Como diretora de ID, tinha a minha própria chave e acesso ao laboratório a qualquer hora. Sob a luz branca e fria do laboratório, coloquei a tremer o leite num tubo de ensaio e passei-o pela máquina de cromatografia líquida de alto desempenho. O zumbido baixo da máquina, na noite silenciosa, soava como a contagem decrescente de uma bomba-relógio. Os resultados no ecrã do computador fizeram-me agarrar a borda da bancada de pedra para não desabar. Não havia mel da Serra da Lousã. Em vez disso, era risperidona, um medicamento antipsicótico usado para doentes com esquizofrenia, mas numa dosagem meticulosamente calculada. Se usado a longo prazo por uma pessoa saudável, causaria sintomas como letargia, perda de memória, tremores nas mãos e instabilidade emocional. Juntei todas as peças dos eventos recentes, as vezes que me tinha esquecido das chaves, os momentos em que tinha ralhado com o Tomás sem motivo, a sensação constante de exaustão. Não era a pressão do trabalho ou a idade. Estava a ser lentamente envenenada pelo homem com quem partilhava a minha cama. Lembrei-me de um telefonema furtivo do Tiago que tinha ouvido acidentalmente na semana passada. A sua voz era ríspida e ansiosa enquanto falava sobre um empréstimo massivo a vencer e várias propriedades no Algarve que eram ativos congelados. Afinal, a sua empresa imobiliária era apenas uma fachada vazia. Ele estava afogado em dívidas de investimentos especulativos falhados. E eu, ou melhor, a patente biotecnológica multimilionária em meu nome, era a sua única tábua de salvação. Mas para vendê-la, sem a minha assinatura, ele precisava que eu me tornasse legalmente incapaz, uma esposa louca, uma mãe mentalmente instável. O seu plano não era apenas cruel, despojava-me da minha dignidade e dos meus direitos como ser humano. No domingo, o Tiago mentiu que ia levar a Filipa ao mercado da vila para comprar produtos biológicos para a semana. Mas eu sabia a verdade. Hoje era a consulta pré-natal agendada na clínica privada que ele tinha marcado em segredo. Ele precisava da criança no ventre da Filipa, provavelmente para preparar uma nova família depois de me ter internado numa instituição psiquiátrica. Depois de ver o carro elegante dele sair da entrada de casa, enviei o Tomás para a casa da avó, dizendo que precisava de fazer uma limpeza profunda em casa. Quando a casa ficou completamente vazia, respirei fundo e regressei ao quarto principal, o lugar que escondia a passagem para o meu inferno pessoal. Desta vez, fui mais hábil a ativar o mecanismo de deslizamento da cama. A porta da garrafeira abriu-se, e um cheiro a mofo misturado com perfume barato subiu. Desci os estreitos degraus de madeira, com o coração a bater forte, mas com passos firmes. A divisão era exatamente como eu a tinha visto através da câmara, mas estar ali pessoalmente tornava a sensação de asfixia e nojo ainda mais palpável. Calcei umas luvas de borracha e comecei a procurar em todos os cantos. Atrás de uma estante de vinhos falsa, encontrei uma secção do painel de madeira que soava a oco quando bati. Retirei o painel e revelei um pequeno cofre eletrônico embutido na parede. Eu não sabia a senha, mas a minha experiência de laboratório ensinou-me a encontrar vestígios. Tirei um frasco de pó fluorescente, usado para detetar impressões digitais em superfícies lisas, e a minha luz negra UV. Polvilhei levemente o pó sobre o teclado. Depois apaguei as luzes da divisão e liguei a lâmpada UV. O pó aderiu mais intensamente a 4 números. 1205. Os números brilhavam no escuro como fogos fatos. 1205. 12 de maio. O nosso aniversário de casamento. Soltei uma gargalhada amarga. O som ecoou no espaço confinado como um soluço. Ele usou a data mais sagrada do nosso casamento para trancar os seus segredos de traição. A ironia era mais cruel do que 1000 facas no coração. O cofre abriu-se com um clique seco. Lá dentro, não havia dinheiro nem joias, apenas uma pasta grossa de documentos. Folheei as páginas com as mãos a tremer. Contratos de empréstimo de agiotas com taxas de juro exorbitantes que totalizavam dezenas de milhões de euros.
os documentos da hipoteca da própria casa onde o Tomás e eu vivíamos, nos quais ele tinha falsificado a minha assinatura para apresentar ao banco, apenas à espera que os fundos fossem libertados. E, no fundo, o documento mais importante, o acordo de transferência de propriedade intelectual para a fórmula biológica, o fruto do trabalho da minha vida, o resultado de uma década da minha juventude passada na investigação. O destinatário era uma empresa farmacêutica rival, a inimiga declarada da minha corporação. O Tiago tinha me vendido, não apenas o nosso amor, mas o meu intelecto, o meu suor e as minhas lágrimas, toda a minha carreira, tudo vendido para pagar as dívidas das suas ambições tolas. Ele via-me como uma galinha dos ovos de ouro para ser espremida até secar e depois mandada para o matadouro. Fotografei todos os documentos e depois coloquei tudo exatamente como estava. Ao fechar a porta do cofre, senti que a mulher ingênua que outrora amou e confiou no marido tinha morrido naquela garrafeira. A pessoa que saiu dali já não era a Catarina de ontem. Eu era uma mãe que tinha de proteger o filho, uma cientista que tinha de defender a sua honra. Regressei ao laboratório na segunda-feira de manhã cedo, mas não para o meu trabalho habitual. A minha mente estava consumida por uma única fórmula, a fórmula da retribuição. Abri o armário de amostras botânicas e retirei um pequeno recipiente com pelos processados do feijão da Flórida, que tínhamos recolhido para estudar irritantes naturais. Estes, pelos finos, contêm serotonina e enzimas. Mesmo uma quantidade minúscula na pele, especialmente quando os poros estão abertos pelo suor ou pelo calor, causa uma sensação de comichão insuportável que se espalha com o coçar, parecendo que milhares de formigas de fogo estão a morder por baixo da pele. Extraí, refinei e misturei tudo cuidadosamente com um pó inerte e inodoro e incolor ultrafino. Sob um microscópio, estas partículas minúsculas pareciam cacos de vidro afiados e invisíveis. Embalei o produto final num pequeno frasco de pimenta, rotulei-o como tempero e guardei-o na carteira. Em seguida, preparei uma solução diluída de óleo de capsaicina puro, o componente ativo das malaguetas, que tinha sido desodorizado para reter apenas a sua capacidade de causar irritação ligeira, mas persistente, nas mucosas dos olhos e do nariz. Eu não os queria matar. Queria que vivessem num desconforto excruciante, que suspeitassem um do outro, no próprio ninho de amor que pensavam ser o seu porto seguro. Naquela tarde, enquanto a Filipa estava ocupada a cozinhar e o Tiago ainda estava no trabalho, voltei a descer a garrafeira secreta. Com uma máscara e luvas, espalhei o pó que causava comichão nos lençóis de seda vermelhos, concentrando-me na almofada e na zona do meio. O pó fino desapareceu no tecido, invisível a olho nu. Esfreguei um pouco na maçaneta da porta e no interruptor do candeeiro da mesa de cabeceira, lugares onde as mãos dele certamente tocariam durante os seus encontros clandestinos. Depois, abri a tampa do filtro do ar-condicionado de pé no canto e pulverizei a solução diluída de capsaicina uniformemente no interior. Quando a máquina fosse ligada, o ar fresco transportaria as moléculas irritantes invisíveis, o suficiente para lhes fazer chorar os olhos e espirrar constantemente. Depois de terminar, apaguei todos os meus rastos, regressei ao quarto e fechei a entrada da garrafeira. Fiquei de pé diante do espelho, arranjei o cabelo e apliquei um toque de batom vermelho. As pessoas costumam dizer que as mulheres da farmacologia são aborrecidas, obcecadas com tubos de ensaio e dados, mas esquecem-se de que o veneno e o remédio, por vezes, são separados apenas pela dosagem e pela intenção. O Tiago queria enlouquecer-me. Eu ia transformar a vida de prazer dele e da sua amante num pesadelo de comichão sem fim. 2 dias depois, os efeitos da minha guerra biológica começaram a manifestar-se. Durante o jantar, reparei que a Filipa não parava de se contorcer, a sua mão esgueirando-se para coçar o pescoço e os braços. Tinha o rosto afogueado e salpicado de suor, apesar de o ar-condicionado da sala de jantar estar regulado para os 22 graus. Manchas vermelhas tênues começavam a aparecer debaixo do vestido de algodão, simples que ela costumava usar para projetar uma imagem de modéstia. Coloquei um pedaço de vitela assada no prato do Tiago, com um tom de voz solícito, mas com os olhos fixos na Filipa. Filipa,
Por que tens a cara tão vermelha? Estás a ter alguma reação alérgica? O nível de pólen está alto nesta época. A Filipa deu um salto, deixando cair o garfo na mesa com estrondo. Oh, não, não, dona Catarina. Estou bem. Deve ser apenas o calor da cozinha. Só estou com uma comichão. Manteve a cabeça baixa, sem ousar olhar para mim. Eu sabia do que ela tinha medo. Uma rapariga de província na cidade grande, com conhecimentos médicos limitados, a dormir em segredo com o patrão. O seu maior medo seria contrair uma doença sexualmente transmissível. A comichão, em áreas sensíveis, apenas amplificaria esse medo na sua mente. O Tiago, sentado ao seu lado, não estava muito melhor. Tinha os olhos raiados de sangue e precisava de os esfregar a cada instante, com as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Espirrava repetidamente, com a voz grossa e anasalada. O que é que se passa com o ar-condicionado desta casa? Cada vez que desço ao alrés do chão, os meus olhos começam a arder como loucos. O Tiago deixou escapar, quase revelando a garrafeira. Fingi ser ingênua e servi-lhe um copo de água. Provavelmente é de ficares a olhar para o computador o dia todo. Amanhã ligo para um técnico para fazer a manutenção de todos os aparelhos. E, querido, reparei que a Filipa tem estado a coçar-se muito. Espero que ela não tenha apanhado nenhuma doença de pele. Com uma criança em casa pode ser contagioso. A minha menção a uma doença contagiosa foi um dardo que atingiu 2 alvos. O Tiago parou imediatamente de comer e virou-se para olhar para a Filipa com suspeita e nojo. Ele era egoísta e paranoico. Certamente estava a perguntar-se se a sua jovem amante era tão limpa quanto parecia, ou se tinha trazido alguma doença consigo que estaria agora a passar para ele. A Filipa, entretanto, estava a tremer, com o rosto pálido e sem qualquer cor. Estava aterrorizada de ser descoberta e confusa com a condição do seu próprio corpo. Quanto mais se coçava, mais a comichão se espalhava, crescendo de intensidade como um fogo ardente. Naquela noite, através da câmara de vigilância, vi a Filipa a revirar-se na cama, incapaz de dormir, esgueirando-se para a casa de banho repetidamente para inspecionar o corpo, e o Tiago jazia inquieto ao meu lado, a suspirar profundamente, levantando-se de vez em quando para usar gotas para os olhos, sem sucesso. Fiquei imóvel, a ouvir os sons de coceira dos traidores, dizendo a mim mesma que isto era apenas o princípio. As sementes da suspeita que eu tinha plantado nas mentes deles eram mais tóxicas do que qualquer produto químico, e eu regaria essas sementes até crescerem numa árvore espinhosa que despedaçaria a sua relação ilícita. Naquela noite, depois de me certificar de que o Tiago estava profundamente adormecido, ousei abrir o telemóvel e verificar as imagens da câmara de vigilância. A imagem do quarto do rés do chão mostrava a Filipa encolhida na cama, a coçar incessantemente o pescoço e os braços, com o rosto contorcido de desconforto. Estava a segurar o telemóvel, com o polegar a fazer scroll sem parar, e a luz azul a iluminar o seu rosto ansioso, dando-lhe uma aparência fantasmagórica. Eu sabia o que ela estava a fazer. Para uma mulher com pouca instrução e medrosa como a Filipa, a internet era o único lugar onde ela ousaria procurar respostas para as suas preocupações inconfessáveis. Abri o meu computador e entrei numa conta anônima que eu tinha construído meticulosamente há meses num fórum privado para mulheres chamado Segredos de Mãe. O meu nome de utilizadora era Curandeira Sábia, com um avatar de uma mão a sentir um pulso ao lado de uma panela a ferver com ervas, emanando um ar de credibilidade e mistério. E como esperado, na secção de perguntas privadas, tinha aparecido uma nova publicação a 10 minutos de uma conta anônima. Mas pela formulação desajeitada e pelos erros ortográficos característicos, reconheci imediatamente ser da Filipa. Ela escreveu: Senhora doutora, tenho tido comichão no corpo todo há dias e piora quando me coço. Será que isto pode ser uma doença que apanhei de um homem? Além disso, o meu namorado tem andado muito cansado e fraco ultimamente. O que posso fazer para manter a paixão viva? Sorri maliciosamente e os meus dedos declararam a primeira resposta, adotando o tom de uma ervanária experiente e conhecedora do mundo. Comentei: Olá, minha querida.
A tua comichão pode dever-se a um desequilíbrio hormonal agravado pela ansiedade e pelo estresse. Quanto ao teu homem, se ele está frequentemente cansado e tem suores noturnos, é um sinal de fadiga adrenal e má circulação. Se não for tratado a tempo, receio que a chama da paixão se apague em breve e ele possa procurar consolo noutro lugar. O meu jargão pseudomédico, direcionado ao medo dela de perder o seu sustento financeiro, fê-la agarrar-se a mim como uma pessoa, a afogar-se, se agarra a uma boia de salvação. Apenas alguns minutos depois, as minhas mensagens privadas iluminaram-se. A Filipa enviou-me uma mensagem com um tom urgente. Curandeira sábia, por favor, ajude-me. Estou com tanto medo e não ouso ir a um hospital. Tem algum remédio bom? Pagarei o que for preciso. Não respondi imediatamente, fazendo-a esperar em suspenso durante cerca de 15 minutos para adicionar peso às minhas palavras. Depois, teclei lentamente em resposta. Uma doença da mente deve ser tratada primeiro na mente. Uma doença do corpo pode ser tratada com ervas. Eu não vendo medicamentos, apenas oriento aqueles que estão destinados a encontrar-me. Para a tua comichão, vou dar-te uma receita de banho de ervas para desintoxicar o teu sistema. Quanto ao teu homem, os homens da idade dele enfrentam uma pressão imensa e um estilo de vida imoderado pode esgotar a vitalidade deles. Para segurar um homem, tens de o nutrir pela raiz. A Filipa concordou precipitadamente. Queixou-se de que o Tiago andava irritado ultimamente, assustava-se facilmente durante o sono e que a intimidade entre eles se tinha tornado mecânica. Ela não sabia que a fadiga dele se devia ao peso esmagador das dívidas. Teclei a mensagem decisiva, largando o isco mais tentador. Tem uma fórmula que é uma herança de família chamada vigor lusitano, específica para tratar a exaustão e ajudar os homens a recuperar a força da juventude. Mas este remédio é muito potente e tem de ser usado com cuidado e consistência. Gostarias de experimentar? Do outro lado do ecrã, imaginei o rosto da Filipa a iluminar-se ao responder instantaneamente. Sim, por favor, ajude-me. Ficarei para sempre grata. A rapariga ingênua não fazia ideia de que o vigor lusitano que estava prestes a receber era um bilhete só de ida para um estado de delírio paranoico para ambos. Depois de ganhar a confiança total da Filipa, enviei-lhe uma receita para o tônico, que era, na verdade, uma combinação cuidadosamente medida de estimulantes de venda livre e compostos psicoativos ligeiros. A Filipa seguiu obedientemente as instruções da ervanária, comprando os comprimidos em segredo, moendo-os até virar em pó e misturando-os no caldo de carne rico que ela costumava preparar à parte para o Tiago, sob o pretexto de o nutrir para as suas madrugadas de trabalho. Observei pela câmara, enquanto a Filipa levava a taça de caldo fumegante até a garrafeira, com o rosto radiante, como se estivesse a apresentar um elixir da imortalidade a um rei. O Tiago pegou na taça e sorveu o conteúdo, elogiando-a até pelos seus dotes culinários melhorados e pela sua consideração. Ele não fazia ideia de que cada colherada saborosa estava a corroer lentamente os seus últimos vestígios de sanidade. Apenas 2 dias após começar a tomar o tônico, o Tiago começou a mostrar sintomas estranhos. Ao jantar, deixava cair frequentemente os talheres. Tinha o olhar baço e de vez em quando virava a cabeça bruscamente como se ouvisse alguém a chamar pelo seu nome. Uma vez, enquanto víamos televisão, agarrou subitamente o peito, com o rosto pálido e a suar frio. Fingi estar alarmada e corri para o lado dele. Tiago, o que se passa? É a tensão arterial outra vez? Deixa-me ir buscar o medidor. O Tiago empurrou a minha mão, a arfar pesadamente. Não, estou só cansado. Não faças alarido. A minha cabeça está a matar-me. Não ousava ir a um médico, com medo das substâncias estranhas que poderiam aparecer no sangue. Mais importante, começava a suspeitar que o seu próprio corpo o estava a atrair. A Filipa, vendo o comportamento estranho do amante, mas também o seu vigor acrescido na cama, um efeito secundário inicial dos estimulantes, ficou ainda mais convencida dos poderes milagrosos da curandeira sábia. Enviou-me mensagens cheias de agradecimentos e até perguntou se deveria aumentar a dose. Respondi friamente.
A pressa é inimiga da perfeição, mas se o queres segurar com mais força, podes dar-lhe outra dose de manhã. A ignorância e a ganância da Filipa tornaram-se a faca mais afiada, que eu usei pela sua própria mão para brandir contra o homem traiçoeiro. A pressão dos empréstimos prestes a vencer e dos compradores da minha patente tornou o Tiago cada vez mais impaciente. Ele precisava do meu certificado de incapacidade mental e precisava dele rapidamente. Reparei que a dose de pó branco no meu leite noturno tinha aumentado significativamente. Em vez de me desfazer de tudo, decidi beber uma quantidade muito pequena, o suficiente apenas para criar uma ligeira dormência no meu olhar, enquanto mantinha a clareza mental. Sabia que era hora de subir ao palco desta comédia sombria e desempenhar o papel que ele mais desejava, uma mulher louca. A oportunidade surgiu num sábado à noite, quando o Tiago convidou um importante parceiro de negócios e a esposa para jantar. Estas pessoas eram investidores influentes, e o Tiago queria usar a imagem de uma família feliz para sustentar a sua própria reputação, que se desmoronava. O jantar foi preparado meticulosamente. A Filipa apressava-se a servir os pratos requintados. Vestia um vestido de veludo azul marinho com uma maquilhagem leve, e sentei-me a fazer conversa fiada com os convidados. No início, correu tudo bem. Desempenhei o papel de uma esposa recatada e quieta, sorrindo ocasionalmente em concordância com as histórias do meu marido. Mas à medida que o vinho fez efeito e a conversa abrandou, iniciei a minha atuação. Quando a Filipa colocou uma terrina fumegante de creme de marisco na mesa, olhei fixamente para ela, e depois fixei o olhar na sopa como se estivesse a ver algo horrível. Apontei um dedo a tremer, com a voz a falhar. Sangue! Por que é que há sangue? Estás a tentar matar-me? Há um fantasma debaixo da cama. O fantasma rastejou para cima e envenenou a sopa. A mesa inteira congelou. A esposa do sócio deixou cair a colher com um baque. O rosto do Tiago ficou pálido. Levantou-se rapidamente e colocou a mão no meu ombro, com a voz a tentar soar calma, mas cheia de vergonha. Catarina, o que se passa? Estás cansada? É apenas um creme. Não há sangue. Sacudi a mão dele violentamente, levantando-me de um salto e derrubando um copo de vinho tinto. Este derramou-se pela toalha branca, a mancha vermelha escura a espalhar-se como sangue real. Agarrei a minha cabeça, soltei um grito penetrante, e depois encolhi-me debaixo da mesa, a tremer. Não me levem, não me deem injeções. Tomás, salva a mamã. O teu pai é um monstro. O Tomás, que estava a brincar na sala de estar, ouviu os meus gritos e desatou a chorar, correndo para me abraçar. Desfez-me o coração ver o meu filho tão aterrorizado, mas eu tinha de continuar com o teatro. Afastei-o suavemente, com o olhar vago, a encarar o vazio. Tu não és o Tomás. Quem és tu? Afasta-te de mim. O Tiago agarrou o Tomás rapidamente, entregou-o a Filipa para o levar para longe e depois voltou-se para os convidados com a expressão atormentada de um marido que sofre há muito tempo. Peço imensa desculpa a todos. As minhas desculpas. A minha esposa, o seu estado mental, tem estado instável ultimamente. O médico diz que a depressão pós-parto dela recaiu. E, com o estresse do trabalho, ela tem estes delírios. Tenho tentado ajudá-la, mas... O sócio olhou para mim com pena e abanou a cabeça com simpatia. Lamento muito, amigo. É difícil. Uma casa tão grande, mas com problemas destes. Por que não a levas para cima para descansar? Falamos de negócios noutra altura. Quando a porta do quarto se fechou, ouvi o Tiago soltar um suspiro silencioso de alívio. Olhou para mim, deitada e imóvel na cama, e um sorriso de soslaio, calculado e triunfante, formou-se nos seus lábios. Ele pensou que eu tinha enlouquecido de vez, e a atuação daquela noite era a prova mais vívida de que ele precisava para me internar. Na manhã seguinte, o Tiago vestiu-se de forma impecável, mas em vez de ir para o escritório, disse que me ia levar a fazer um check-up geral de saúde. Acenei obedientemente, com o olhar baço e apático, a abraçar o urso de peluche do Tomás como uma criança perdida. O Tiago ajudou-me a entrar no carro. Os seus gestos foram tão ternos que qualquer pessoa de fora se teria comovido até as lágrimas.
O carro não seguiu em direção a nenhum hospital público respeitável, mas virou para uma rua secundária e tranquila, numa zona periférica, parando em frente a uma clínica privada modesta com uma placa discreta, Clínica Neurológica e Psiquiátrica Luz da Mente. O médico que nos atendeu era um homem de meia idade, meio careca, com óculos de aros dourados e um sorriso permanente, mas os seus olhos moviam-se rapidamente como os de um vendedor barato. O Tiago parecia já o conhecer. Trocaram um olhar de compreensão mútua. O Tiago colocou um envelope grosso em cima da secretária e começou a descrever a minha condição. Mostrou ao médico um vídeo no telemóvel, a cena do meu surto no jantar, filmada secretamente pela Filipa sob as suas ordens. Ele embelezou a história, alegando que eu falava frequentemente coisas sem sentido, estava esquecida e até tinha tentado fazer mal ao nosso filho. O médico, o Dr. Albuquerque, assentiu com um ar de profissionalismo e depois virou-se para me fazer algumas perguntas pro forma. Como se chama? Sabe onde está? Ouve vozes estranhas na sua cabeça? Dei respostas curtas e desconexas, por vezes recordando, por vezes esquecendo, murmurando ocasionalmente sobre a pessoa debaixo da cama. Ele não precisou de um eletroencefalograma, nem de testes psicológicos aprofundados. Após apenas 15 minutos de uma entrevista superficial, encostou a caneta ao processo clínico. A sua letra rabiscada, mas implacável, ditou o diagnóstico: depressão severa com psicose aguda, perda de controlo comportamental, recomendação de tratamento em internamento e tutela especial. A segurar o diagnóstico, o Tiago não conseguiu esconder a satisfação. Deu uma palmada no ombro do médico. Muito obrigado, doutor. Conto consigo para ajudar a minha mulher a recuperar. Virou-se para mim, com a voz tão doce como se embalasse uma criança. Vês, querida? O doutor diz que estás doente e precisas de medicação para melhorar. Sê uma boa menina e toma os teus remédios, e eu tomarei bem conta de ti. Peguei no frasco de comprimidos coloridos que o médico me entregou, rindo-me silenciosamente para os meus botões. Para ele, aquele relatório médico era um bilhete dourado para se apoderar dos meus bens. Para mim, era a prova irrefutável do conluio depravado entre ele e aquele médico sem escrúpulos. A partir do dia em que teve na mão o relatório médico que confirmava a minha doença mental, a Filipa pareceu abandonar completamente a sua carapaça de rapariga tímida de província. Movimentava-se pela casa com o ar de uma futura dona de casa, numa postura tão cheia de um constrangimento convencido que me dava náuseas. Sempre que o Tiago estava fora e eu fingia um torpor induzido pelos medicamentos, a Filipa abria descaradamente o meu guarda-roupa. Encostava os meus vestidos de seda caros ao corpo, a rodopiar em frente ao espelho com um sorriso presunçoso. Chegou a atrever-se a usar o meu batom favorito da Chanel, espalhando o vermelho escuro pelos seus lábios gretados, tentando imitar uma sofisticação que ela nunca conseguiria alcançar. A arrogância da Filipa atingiu o auge quando começou a interferir na educação do Tomás. Naquele dia, o Tomás derramou sem querer um copo de sumo de laranja no sofá de pele verdadeira da sala de estar. Antes, a Filipa teria corrido para limpar e consolá-lo. Mas hoje, ela ficou com as mãos nas ancas, a apontar o dedo à cara do meu filho e a berrar. O que é que pensas que estás a fazer? Tens ideia de quanto custa este sofá? A tua mãe é doida. Estás a tentar destruir a casa também? O meu filho encolheu-se com medo, com lágrimas a formar-se nos olhos, enquanto gaguejava um pedido de desculpas. Sentei-me no meu quarto, a assistir à cena no ecrã do telemóvel, sentindo o coração a ser esmagado num torno. Apeteceu-me sair a correr e dar uma bofetada àquela mulher sem vergonha, destruí-la com a boca a cuspir tanto veneno para o meu filho. Mas a razão conteve-me. Eu sabia que se agisse de forma precipitada agora, toda a minha paciência meticulosa não serviria para nada. Tinha de deixar a sua arrogância insuflar ao máximo, como um balão demasiado cheio à espera de uma única picada de alfinete para arrebentar. Engoli as lágrimas, gravando cada gesto e palavra dela na minha memória. Quanto mais ela se exibia, mais complacente o Tiago se tornava. Vendo-me letárgica e atordoada todos os dias, ele sentia-se seguro, mantendo abertamente o romance com a amante no escritório, sem sequer se dar ao trabalho de trancar a porta.
Não fazia a mínima ideia de que o seu excesso de confiança era o seu calcanhar de Aquiles. Continuei a desempenhar o papel da esposa louca, por vezes a rir histericamente ou a chorar sem motivo, o que apenas tornava a Filipa mais desdenhosa. Começou a dar-me ordens como a uma criada. Catarina, vai buscar-me um copo de água. Catarina, sai da frente. Estás a estorvar. Eu obedecia silenciosamente, com o olhar vago, mas o meu coração afiava a lâmina da verdade. A arrogância da outra mulher era o catalisador perfeito para acelerar a autodestruição desta aliança profana. Para derrubar um castelo, não precisas de atacar por fora. Só precisas de retirar a pedra angular. Para um homem patriarcal, obcecado com a imagem e calculista como o Tiago, essa pedra angular era o seu orgulho e a sua linhagem. Eu sabia que o Tiago tinha imenso orgulho no Tomás, vendo-o como uma cópia perfeita de si mesmo, o seu herdeiro. Ele podia trair a mulher, mas nunca aceitaria ser encornado ou criar o filho de outro homem. O seu excesso de confiança na sua capacidade de controlar as mulheres seria a sua falha fatal. Aproveitando uma altura em que o Tiago levou a Filipa ao supermercado, sentei-me ao computador e, usando os conhecimentos avançados de Photoshop que tinha aperfeiçoado na universidade, criei uma bomba nuclear. Digitalizei um formulário em branco de resultados de um teste de ADN de um laboratório de genética conceituado com o qual tinha colaborado no passado e depois editei os detalhes. Nome do pai, Tiago Silva. Nome da criança, Tomás Silva. Conclusão: não foi encontrada qualquer relação genética paterna. Cheguei a falsificar cuidadosamente a assinatura do diretor do laboratório e o selo oficial, imprimindo tudo em papel grosso e ligeiramente amarelado para parecer autêntico. Ao olhar para aquele pedaço de papel frágil, percebi que tinha mais poder destrutivo do que qualquer veneno. Naquela noite, como era seu hábito, o Tiago estaria a ler durante cerca de meia hora antes de dormir. Estava a meio do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, uma amarga ironia para um homem com duas caras. Entalei sorrateiramente o resultado do teste entre as páginas que ele tinha marcado e depois coloquei o livro de volta na mesa de cabeceira, num ângulo em que o papel cairia assim que ele pegasse no livro. Depois, bebi um gole de água, deitei-me e iniciei a minha encenação. Puxei as cobertas até ao queixo, fingindo tremer como se tivesse febre, a murmurar frases sem sentido. Por volta das 10:30 da noite, o Tiago entrou no quarto. Lançou-me um olhar de repulsa antes de se deitar na cama. Pegou no livro, com a intenção de ler algumas páginas. O meu coração batia com força debaixo do cobertor grosso. Cada segundo parecia uma eternidade. Um ruído de papel a roçar, seguido de um silêncio sepulcral que envolveu o quarto. Não ousei respirar, espreitando por uma fresta minúscula nas cobertas. Vi a mão do Tiago paralisar. O papel tinha caído no seu colo. Pegou nele, semicerrando os olhos para ler. No início, houve perplexidade. A testa enrugou-se. Depois, choque total. Ligou o candeeiro da mesa de cabeceira, segurando o papel perto dos olhos, como se não conseguisse acreditar no que estava a ver. O rosto passou de vermelho a pálido, e depois a uma raiva avermelhada. A respiração tornou-se pesada e ofegante, como o fole de um ferreiro. A bomba tinha detonado. Um rugido gutural e animalesco rasgou o silêncio da noite. O Tiago puxou o meu cobertor com violência e agarrou-me pelo colarinho da camisa de dormir, levantando-me. Levanta-te! Levanta-te agora! Gritou ele, com a voz a falhar de fúria incontrolável. Fingi estar confusa, com o olhar baço, e gaguejei. Tiago, por que é que estás a gritar comigo? Eu estava a dormir. Onde está o Tomás? Ele empurrou o teste de ADN para a minha cara, com a mão a tremer. Olha para isto. Que raio é isto? Explica-me isto agora mesmo. De quem é filho o Tomás? Andei a sustentar-te a ti e ao teu bastardo durante 8 anos, só para me traíres desta maneira? Deu-me uma estalada forte na cara. O sabor metálico do sangue encheu-me a boca, mas não senti qualquer dor, apenas uma satisfação sombria. Esta dor física não era nada comparada ao que ele me tinha feito. Segurei a bochecha e comecei a chorar, não como um pedido de clemência,
mas com os soluços aturdidos de uma mulher louca. Do que estás a falar? O Tomás é teu filho. Não, espera. Ele é filho do canalizador. Jaime, com um ar selvagem. Aquele que vinha sempre arranjar a canalização quando estavas fora. Ele era tão simpático, dava-me doces e dinheiro. As minhas palavras inventadas e sem sentido foram como gasolina numa fogueira. O Tiago perdeu completamente a cabeça. Não conseguia acreditar que a sua esposa, educada e respeitável, pudesse dizer tamanha porcaria. Na sua mente, a imagem de uma esposa virtuosa estilhaçou-se completamente, substituída pela de uma traidora promíscua que se aproveitou da ausência do marido. Agarrou-me no cabelo, prestes a bater-me outra vez, mas depois parou. Largou-me, empurrando-me de modo a que caí para trás na cama, e começou a andar de um lado para o outro no quarto como um animal ferido, a agarrar a cabeça e a praguejar entre dentes. Reviu cada viagem de negócios minha, cada vez que esteve fora, cada momento em que eu parecia distante. Todo o passado era agora retorcido, através da lente da suspeita. Concluiu que eu estava a fingir a loucura para esconder a minha culpa ou que tinha enlouquecido de verdade devido à consciência pesada. De qualquer forma, o orgulho de um homem bem-sucedido tinha sido espezinhado. A raiva do Tiago não se ficou por mim. Começou a encarar tudo com uma suspeita doentia e paranoica. Se a mulher de 8 anos, educada e respeitada, o pudesse trair tão descaradamente, que garantia havia de que uma jovem ama sem formação acadêmica como a Filipa lhe era fiel? Lembrou-se das vezes em que a Filipa demorava mais tempo do que o habitual no supermercado, das vezes em que sorria para si mesma enquanto trocava mensagens no telemóvel. A sua paranoia inerente, ampliada pelos efeitos secundários do tônico que eu mandara a Filipa dar-lhe, empurrou-o para um delírio extremo. Na manhã seguinte, a Filipa entrou em bicos de pés na sala de estar com a bandeja do pequeno almoço. Sentindo a atmosfera tensa, com o Tiago sentado de rosto fechado no sofá, ela decidiu usar a sua boa notícia para apaziguar o amante. Pousou a bandeja na mesa de centro, ajoelhou-se aos seus pés e sussurrou: "O que se passa, querido? Não fiques zangado com ela. Por que te preocupas com uma louca? Tenho novidades que te vão animar." Pegou na mão dele e colocou-a na sua barriga, com os olhos a brilhar. "Estou atrasada 2 semanas. Fiz um teste. Deu positivo. Vamos ter um bebê, Tiago." A Filipa esperava que o Tiago ficasse radiante, que a puxasse para os seus braços e lhe prometesse um futuro feliz. Mas a reação dele deixou-a sem palavras. Ele puxou a mão como se tivesse tocado em fogo e olhou para ela com olhos afiados como facas. "Grávida? Tens a certeza de que é meu?" A pergunta foi um estalo na cara. A Filipa ficou de pedra. "O que estás a dizer? Só estive contigo. Estou nesta casa a toda a hora. Como é que eu poderia?" "Cala-te!" rugiu o Tiago, varrendo a bandeja do pequeno almoço da mesa. A comida quente esparramou-se pelo chão. A minha mulher também jurava que só me amava a mim, e deu à luz um bastardo. "Vocês, mulheres, são todas umas mentirosas." Levantou-se, apontando-lhe o dedo à cara. "Achas que eu sou estúpido? Uma garota jovem e bonita como tu disposta a ficar trancada nesta casa com um velho como eu? Ou estás só a tentar prender-me por causa do meu dinheiro?" A Filipa chorou, suplicando e jurando a sua fidelidade. Mas o Tiago ignorou-a. Começou a remexer na carteira dela e a revistar o telemóvel. Quando encontrou as publicações no fórum, a queixar-se do cansaço do amante, o sangue subiu-lhe à cabeça. Atirou o telemóvel dela contra a parede, despedaçando-o. "Então, andas a dizer à internet inteira que eu sou fraco, hã? Vamos ver que outros truques tens." Virou-se para ela, com uma voz assustadoramente calma. "Hoje à tarde, vamos fazer uma amniocentese e um teste de ADN. Se esse bebê não for meu, atiro-te para a rua." A Filipa desabou no chão, a chorar silenciosamente no meio da comida derramada. Não conseguia compreender como tudo tinha corrido tão horrivelmente mal. Os seus sonhos de uma nova vida mal tinham começado a desabrochar, apenas para serem atingidos por uma lufada gélida da realidade. Enquanto isso, eu estava sentada no patamar das escadas de cima, a abraçar um urso de peluche,
observando em silêncio a obra-prima dramática a desenrolar-se diante de mim. Aterrorizada, a Filipa olhou para ele. Embora sem muita instrução, ela sabia que uma amniocentese, numa fase tão precoce da gravidez, era incrivelmente arriscada e poderia causar um aborto. Mas o bebê é demasiado pequeno, Tiago. Gaguejou. O médico diz que é perigoso. O Tiago não quis ouvir. Virou-se para o bar, serviu-se de uma bebida forte e virou-a de um só trago. Perigoso? Ou estás apenas com medo de ser desmascarada? Deixa-me dizer-te uma coisa. Não sou parvo para ser levado pelo nariz uma segunda vez. A assistir a esta cena, senti uma mistura complexa de emoções. Estes dois traidores, que achavam que iriam desfrutar de riqueza e felicidade construídas sobre a minha dor, estavam agora a despedaçar-se um ao outro. Aproveitando a oportunidade enquanto o Tiago arrastava uma Filipa histérica para a clínica privada de um comparsa, para o teste cruel, mudei rapidamente de roupa e apanhei um táxi para um café discreto escondido numa viela tranquila de Lisboa. A pessoa com quem me ia encontrar era o Nuno, um velho amigo da faculdade que era agora um inspetor experiente da Polícia Judiciária na Brigada de Crimes Econômicos. O Nuno estava sentado num canto isolado, com o rosto severo marcado pela preocupação quando viu o meu aspecto exausto. Não andei com rodeios. Coloquei uma pequena pendrive preta sobre a mesa de madeira. Isto é tudo o que consegui reunir. Continha tudo. Desde extratos bancários e acordos com agiotas, até gravações de áudio do Tiago a discutir a ocultação de bens e o branqueamento de capitais através de contratos de seguros fraudulentos. O Nuno ligou a PEN, ao portátil, com a testa franzida enquanto percorria os ficheiros, e o brilho do ecrã a refletir uma expressão sombria no seu rosto. Após um longo silêncio, tirou os óculos e olhou-me diretamente nos olhos, com voz baixa. Catarina, estas provas dos crimes financeiros dele são sólidas. A quantidade de dinheiro e os métodos usados são suficientes para o acusar de fraude, desfalque e branqueamento de capitais. Fez uma pausa. Mas, quanto à tua alegação de que ele planeava envenenar-te e matar-te, ainda nos faltam provas diretas. As amostras de medicamentos que analisaste, o mecanismo da cama, são provas circunstanciais. O advogado dele poderia argumentar que ele comprou os medicamentos para ele próprio. Agarrei a caneca morna nas mãos, deixando que o calor me acalmasse. Sabia que o Nuno tinha razão. A lei exige provas irrefutáveis, não apenas inferências. Olhei para ele com o olhar inabalável. Ó Isaé, é por isso que preciso da tua ajuda com mais uma coisa. Prepara uma equipa. Nas próximas 24 horas, vou dar-vos o que precisam, uma confissão direta da própria boca dele e da amante. O Nuno olhou para mim, preocupado. Catarina, o que estás a planear? Não faças nenhuma loucura. Ele agora é um animal encurralado, e esses são os mais perigosos. Consegui esboçar um sorriso pequeno e triste, mas cheio de determinação. Não estou a ser imprudente. Só lhes vou dar o que eles merecem. Confia em mim, Nuno. Esta peça precisa de um final, e serei eu a escrevê-lo. Inclinei-me e sussurrei-lhe o meu plano detalhado para aquela noite. À medida que ouvia, o rosto do Nuno passou de chocado a um aceno sombrio de concordância. Apertou-me a mão com firmeza, como se quisesse transferir a sua força. Muito bem, terei uma unidade posicionada perto da tua casa. Assim que recebermos o sinal, avançamos. Tem muito cuidado, Catarina, e mantém-te em contacto. Ao sair do café, começou a cair uma chuva miudinha. A neblina fria assentou no meu cabelo, mas limpou-me a cabeça. Não havia volta a dar, e eu também não queria recuar. Esta luta já não era apenas para proteger os meus bens ou a minha honra. Era para proteger a minha vida e o meu filho. Chamei um táxi de volta àquela casa fria e imponente, a pensar para mim mesma. Tiago, tu planeaste toda a tua vida, mas esqueceste-te de uma coisa. A pessoa que melhor compreende a reação de um explosivo é aquela que o criou. Quando o Tiago e a Filipa regressaram, o ambiente na casa era tão lúgubre como num funeral. A Filipa andava com dificuldade, com o rosto pálido como as cinzas e uma mão a amparar o baixo ventre. A amniocentese claramente não tinha corrido bem.
O Tiago, por sua vez, estava sentado carrancudo no sofá, a beber muito. Esperava pelos resultados urgentes do teste que decidiriam o destino da Filipa. Ao ver-me descer as escadas, ele levantou os olhos, com os olhos raiados de sangue cheios de ódio. Mas ao contrário do meu habitual estado de loucura, naquele dia eu usava um vestido branco simples, com o cabelo apanhado de forma impecável, e o meu rosto irradiava uma serenidade estranha. Aproximei-me e sentei-me no cadeirão à sua frente. Tiago, podemos falar? A minha voz soou clara, sem qualquer traço de gaguez ou delírio. O Tiago ficou surpreendido. Pousou o copo, cerrando os olhos com desconfiança. Estás lúcida agora? Perguntou de forma sarcástica. Assenti, esboçando um sorriso tênue. Tenho estado a tomar os medicamentos que o Dr. Albuquerque receitou e a minha cabeça sente-se muito mais clara. Já me lembro das coisas e sei que me tornei um fardo para ti. Fiz uma pausa, observando os músculos do seu rosto relaxarem ligeiramente antes de desferir o golpe final. Concordo com o divórcio. Assinarei os papéis e internar-me-ei voluntariamente numa instituição exatamente como queres. Só peço uma coisa. Deixa-me fazer um último jantar em família como uma despedida pacífica, para que o Tomás não tenha de ver os pais a odiarem-se. O Tiago ficou pasmo. Nunca imaginou que seria assim tão fácil. Tinha esperado usar a força ou até mesmo internar-me contra a minha vontade. Mas agora, a presa caminhava de livre vontade para a armadilha. A sua suspeita diminuiu para metade, substituída por uma onda de alegria estática com a ideia da enorme fortuna que estava prestes a cair-lhe nas mãos. Reprimiu um sorriso de triunfo e fingiu suspirar. Ainda bem que estás a pensar com clareza. Eu também nunca quis isto. É por causa da tua doença. Está bem. Perfeito. Podes cozinhar hoje. Pedirei a Filipa para te ajudar. O jantar foi servido sob o brilho acolhedor da luz da sala de jantar e apresentava todos os pratos favoritos do Tiago. Vitela assada no forno, bochechas de porco estufadas e bacalhau com natas. Sentei-me à cabeceira da mesa, a servir a comida ao Tiago e ao Tomás. Os meus gestos eram tão ternos como se nunca tivesse ocorrido nenhuma traição. A Filipa estava ali por perto, submissa como uma criada relutante, com os olhos a transparecer uma mistura de medo e inveja. O Tiago comeu com apetite, talvez aliviado do peso mental, ou talvez a celebrar a sua vitória iminente. Come, disse eu suavemente. Estive a marinar esta vitela a tarde toda. O Tiago assentiu, mastigando com avidez. Sim, já passou algum tempo desde que fizeste uma refeição de jeito. Quando estiveres na instituição, tenta descansar e melhorar. Levarei o Tomás para te visitar com frequência. Sorri, com o coração feito num deserto de gelo. A refeição terminou. Limpei os pratos enquanto o Tiago foi para a sala de estar fumar um cigarro, com um humor visivelmente eufórico. Telefonou ao advogado, instruindo-o a preparar os documentos de divórcio e de transferência de bens para a manhã seguinte. Lavei a louça, e o som da água a correr abafava as batidas frenéticas do meu coração. Quando terminei, sequei as mãos e dirigi-me à sala de estar. O Tiago viu-me e foi à cozinha. Voltou um momento depois com um copo de sumo de laranja. O líquido vibrante brilhava no copo alto de cristal, enfeitado com uma rodela fina de laranja. Bebe isto. Vai ajudar-te a recuperar as forças. Acabei de espremer. Adicionei algumas das vitaminas que o médico receitou. O Tiago entregou-me o copo, com os olhos cravados nos meus, ostentando uma urgência cruel. Eu sabia que aquele copo continha mais do que apenas vitaminas. Com os sedativos e comprimidos para dormir que ele tinha, aquela dose era suficiente para me pôr num sono profundo, talvez um do qual eu nunca mais acordasse, ou acordasse como uma casca oca e sem mente. Ele queria certificar-se de que eu não causaria problemas naquela noite. Ou pior, estava a preparar o cenário para o meu suicídio por overdose devido à depressão. Peguei no copo e o frio infiltrou-se nas pontas dos meus dedos. Levei-o ao nariz, e o cheiro forte a laranja mascarava tudo o resto. Olhei para o Tiago e fiz-lhe uma pergunta aleatória. Tiago, se pudesses voltar atrás no tempo, ainda terias casado comigo? Ele estremeceu.
e depois soltou uma risada curta e desdenhosa. Que conversa de malucos é essa? Bebe só isso e vai para a cama. Assenti e levei o copo aos lábios. Dei um grande gole, mas não engoli, segurando o líquido na boca. O sabor amargo dos medicamentos começou a dissolver-se na minha língua. Sinto-me. E traço propoenta. Mal murmurei, agarrando a boca enquanto corria para a casa de banho do rés do chão, batendo com a porta e trancando-a atrás de mim. Cuspi todo o sumo de laranja para a sanita e puxei o autoclismo. Depois, passei a boca por água repetidas vezes, a encarar o meu reflexo. Os meus olhos estavam penetrantes e claros, sem qualquer traço de submissão. Tirei o telemóvel do bolso do vestido e enviei uma mensagem rápida ao Nuno. Peixe na rede. Entrem em 15 minutos. Lá fora, o Tiago batia na porta. Catarina, o que se passa? Abre a porta. Fingi sons de vômitos e depois chamei com uma voz fraca e arrastada, como se estivesse fortemente drogada. Estou tão tonta. Só quero ficar aqui deitada um bocado. Não entres. Ao ouvir a minha fala arrastada, o Tiago tranquilizou-se. Murmurou. Os medicamentos fizeram efeito depressa. Ótimo. Que fique aí deitada e que não me chateie. Os seus passos afastaram-se. Encostei o ouvido à porta e ouvi-o chamar a Filipa. Ela está apagada. Vamos descer a garrafeira, amor. Temos de festejar hoje. Amanhã, terei tudo. Quando o clique da fechadura da garrafeira ecoou secamente, senti como se tivesse fechado pessoalmente a porta do meu passado. 8 anos da minha juventude, as memórias doces e as humilhações amargas estavam agora selados atrás daquela grossa porta de madeira. Fiquei em silêncio no escuro, com a mão ainda no alçapão frio da garrafeira, a ouvir os passos pesados e as gargalhadas altas e alegres que ecoavam lá de baixo. Eles pensavam que estavam a entrar num paraíso de prazer, auiados do facto de que esse paraíso estava separado do inferno apenas por um fino chão de madeira. Respirei fundo, a tentar acalmar o meu coração acelerado, e caminhei até ao painel de controlo da casa inteligente, escondido atrás de uma pintura a óleo na parede. O meu dedo trêmulo encontrou o disjuntor principal do sistema hidráulico e desliguei-o. O zumbido fraco do motor cessou, o que significava que o elevador estava completamente desativado. A garrafeira era agora uma caixa selada. Tirei o comando à distância do sistema de ventilação do meu bolso, cuja cablagem eu tinha reconfigurado laboriosamente dias antes. Em vez de bombear ar fresco, o potente ventilador inverteria o fluxo, puxando o fumo de um recipiente especial que eu tinha instalado na conduta. Era uma mistura de K2 frio e um irritante botânico suave, criando o efeito de um incêndio sem causar asfixia letal. Carreguei no botão. Um silvo suave, como o suspiro de um demônio, encheu o ar. Imaginei jatos de fumo branco e frio a infiltrar-se pelas condutas, a encher lentamente o quarto luxuoso lá embaixo. Saí para a varanda. O vento noturno estava fresco contra a minha pele, num contraste forte com o calor que fervia dentro de mim. Olhei para a rua silenciosa lá embaixo, para as luzes amarelas solitárias dos candeeiros, e pensei: Tiago, planeaste toda a tua vida, mas esqueceste-te de te preparar para ser enterrado vivo. Regressei ao quarto, sentei-me na borda da cama e liguei o tablet conectado à câmara da garrafeira. A imagem estava turva com o fumo branco, mas ainda conseguia ver o caos a começar. O Tiago e a Filipa estavam em pânico total. O Tiago atirava-se contra a porta da garrafeira, mas as suas pancadas recebiam como resposta apenas o silêncio da madeira grossa e do aço reforçado. A Filipa estava encolhida na cadeira tântrica, a agarrar a garganta e a tossir violentamente. O oxigênio na divisão estava a diminuir. Através dos auscultadores, ouvi a Filipa gritar, com a voz embargada pelo terror. Tiago, há alguém em pé no canto. É ela, é a Catarina. Apontou um dedo trêmulo para o espaço vazio, com os olhos arregalados de horror. No seu delírio provocado pela falta de oxigênio e pelos medicamentos, a imagem da mulher que ela sempre temera e invejara tinha se tornado um pesadelo real. O Tiago virou-se, mas no seu próprio estado de alucinação, já não via a Filipa como a sua jovem amante. Esfregou os olhos e berrou.
Afasta-te, não te aproximes. Eu paguei-te, não te devo nada. Começou a agitar os braços descontroladamente como se estivesse a lutar contra os agiotas invisíveis que se aproximavam. O fumo tornou-se mais espesso, obscurecendo as suas formas, deixando apenas os fantasmas materializados dos seus pecados. O Tiago tropeçou e caiu, batendo com a testa no canto de um armário, com o sangue a escorrer-lhe pelo rosto. Parecia não sentir dor, rastejou pelo chão, a murmurar números, montantes de empréstimos e os nomes das pessoas que ele tinha enganado. Não queimem! Não! Eu vendo a patente! Eu arranjo o dinheiro! Observei os dois a contorcer-se no buraco que tinham cavado para si próprios, não sentindo um pingo de piedade. A verdade nua e crua estava a ser exposta da forma mais brutal possível. Não se viam um ao outro, só viam os seus próprios medos mais profundos. A Filipa temia o castigo, e o Tiago temia a ruína financeira e a prisão. O suposto verdadeiro amor de que se gabavam era agora tão fino como o fumo, desaparecendo ao primeiro contacto com a mortalidade. Quando o instinto de sobrevivência entra em ação, o verniz civilizado é retirado, deixando apenas o animal egoísta e feroz que existe por baixo. Na garrafeira cheia de fumo, o Tiago avistou uma única máscara de gás, um adereço que eu tinha deixado intencionalmente na vitrine como um isco cruel. Rastejou na sua direção, partiu o vidro com o cotovelo e agarrou-a. Mas a Filipa viu o mesmo vislumbre de esperança. Atirou-se a tentar arrancar a máscara das mãos dele. Larga, eu sou o teu homem. Tens de me dar isso. Rugiu o Tiago, dando um pontapé com força no estômago da Filipa. Tinha se esquecido completamente do herdeiro que supostamente esperava. A sua própria vida era tudo o que importava. A Filipa caiu para trás, mas as suas mãos agarraram-se à tira da máscara. Gritou por entre as lágrimas. Seu cabrão, também estás a tentar matar o teu próprio filho? Seu cobarde, disseste que nos ias proteger, e agora estás a tentar salvar-te a ti próprio? À medida que lutavam, os seus segredos mais sombrios vieram à tona. A Filipa, a soluçar, gritou. Tu mandaste-me pôr comprimidos no leite dela para a enlouquecer. Mandaste-me fingir para roubar os bens dela. E agora deixas-me aqui a morrer? O Tiago foi igualmente cruel. Deu-lhe um estalo com tanta força que os lábios dela rebentaram. Cala essa boca, sua gananciosa. Achas que eu não sabia que andavas a pôr-me afrodisíacos para me fazeres ouvir-te? Essa coisa na tua barriga, ao menos tens a certeza de que é meu? Ou será que é do rapaz da entrega das pizzas? As palavras deles, captadas com clareza pelo sistema de áudio, eram mais afiadas do que qualquer faca. O Tiago acusou a Filipa de ganância. A Filipa acusou o Tiago de fraude, branqueamento de capitais e de planear assassinar a mulher. Expuseram-se um ao outro sem misericórdia, despindo a fachada de retidão que tinham construído com tanto cuidado. A máscara de gás foi puxada para cá e para lá, até se rasgar em dois, tornando-se tão inútil quanto a relação podre deles. Olhei para o portátil, onde o software de transmissão em direto mostrava uma ligação estável. O vídeo da garrafeira estava desfocado, mas o áudio era cristalino, captando cada suspiro e cada maldição. O link tinha sido enviado para uma lista de destinatários cuidadosamente selecionada. A administração da empresa rival que tentava comprar a minha patente, o grupo de Facebook dos moradores de Cascais, onde o Tiago se fazia sempre passar pelo marido modelo, e, mais importante, o ecrã pessoal do Nuno. No ecrã, um Tiago desgrenhado e sujo, com o rosto contorcido de raiva e medo, gritava para a Filipa. Falsifiquei os pedidos de empréstimo. Hipotequei a casa. Por quem é que eu fiz isso tudo? Por ti. E agora estás a tentar matar-me. A Filipa, com o cabelo desgrenhado e as roupas rasgadas, tossia e guinchava de volta. És um mentiroso. Mentiste à tua mulher e mentiste-me a mim. Disseste que eras rico, mas estás afogado em dívidas. Eu odeio-te. Vi os comentários arrebentar na transmissão ao vivo no grupo de Facebook do condomínio. Emojis de choque, caras zangadas, reações de nojo. Meu Deus, é o CEO Tiago Silva? Isto é horrível, é um monstro. Tenho tanta pena da mulher dele por viver com um demônio todos estes anos.
A imagem que o Tiago tinha passado anos a construir, o homem de negócios bem-sucedido, o homem de família feliz, desfazia-se em pó em minutos. Tirei os auscultadores. Este é o meu último presente para ti, Tiago, pensei. Queria ser famoso, ser admirado. Pois bem, hoje o mundo inteiro vai conhecer o teu nome como o traidor mais desprezível que se possa imaginar. No meio da cacofonia de gritos e tosses dos altifalantes do portátil, peguei no telemóvel. Os meus dedos deslizaram pelo ecrã frio e marquei o número do Tiago, um número que eu sabia de cor há uma década. O toque soou estridente e bizarro no espaço confinado e cheio de fumo da garrafeira debaixo dos meus pés. Nas imagens da câmara, vi o Tiago dar um salto. Olhou freneticamente à sua volta, como se ouvisse um chamamento do submundo. Remexeu no chão, com a mão suja a fechar-se à volta do telemóvel que brilhava. Encostou-o ao ouvido, com a voz embargada. Estou? Quem é? Ajude-me. Há um incêndio. A minha mulher. Ela é louca. Está a incendiar a casa. Reclinei-me no confortável cadeirão, bebi um gole de água e deixei que o líquido fresco me aliviasse a garganta. Falei, com a voz tão calma e suave como uma brisa, mas afiada como um bisturi. Meu querido marido, a quem estás exatamente a chamar louca? O joguinho do doutor de hoje já não tem piada? A linha ficou em silêncio, exceto pela sua respiração ofegante e pelos gemidos da Filipa em pano de fundo. O Tiago pareceu reconhecer a minha voz. Não a voz da mulher louca e atordoada dos últimos meses, mas a voz da Catarina inteligente e perspicaz de há 8 anos. Gaguejou, a bater os dentes. Tu não tomaste os comprimidos? Catarina, o que estás a fazer? Abre a porta. Por favor, abre a porta. Eu vou morrer. Rime baixinho, um som amargo no quarto grande. Tens medo de morrer, Tiago? Quando puseste veneno no meu leite, pensaste que eu talvez tivesse medo de morrer? Quando tu e a tua amante planearam prender-me num hospício para venderem os meus bens? Alguma vez pensaste no que eu sentia? Cada pergunta era um prego espetado no seu cérebro faminto de oxigênio. Ele começou a gritar, passando da súplica às ameaças. És uma cabra malvada e nojenta. Vais presa por homicídio. Abre esta porta agora mesmo. Observei-o no ecrã, a tentar esmagar debilmente o telemóvel contra a parede. Baixei a voz, sussurrando as minhas últimas palavras, antes de desligar. Não te preocupes, meu marido amado. Sou uma cidadã cumpridora da lei. Não mato pessoas. Só vos estou a ajudar a verem as vossas verdadeiras caras. Aproveitem os últimos momentos do vosso verdadeiro amor. Desliguei a chamada, deixando-o entregue ao desespero. Na escuridão da garrafeira, com a morte a pairar, as suas máscaras tinham caído, deixando apenas a realidade nua e crua e brutal do coração humano. 15 minutos depois, a tranquilidade do subúrbio rico foi despedaçada pelo som das sirenes. As luzes vermelhas e azuis intermitentes dos carros da polícia e dos bombeiros pintaram traços frenéticos nas moradias senhoriais. Os vizinhos, que normalmente se mantinham isolados, vieram para a rua a murmurar e a observar. Eu estava de pé na varanda do primeiro andar, a observar o caos lá embaixo, com o coração tão calmo como um lago plácido. O Nuno liderava a equipa tática, arrombando o portão de ferro. O estrondo de um ariete contra a porta da frente assinalou o fim de um império construído na falsidade. Corri pelas escadas abaixo e destranquei a porta, com o rosto a ser uma máscara de horror cuidadosamente ensaiada. O Nuno deu-me um aceno subtil a tranquilizar-me. Os bombeiros localizaram rapidamente a entrada da garrafeira com base nas minhas indicações. Lá embaixo, o meu marido e a ama estão lá presos. Há tanto fumo, por favor, salvem-nos. Quando o alçapão foi aberto, uma nuvem de fumo branco na realidade, vapor frio inofensivo e nevoeiro teatral ondulou para fora. Os bombeiros com máscaras de oxigênio desceram. Minutos depois, emergiram a carregar 2 corpos moles. A Filipa estava inconsciente de medo e exaustão. O Tiago mal estava consciente, com os olhos muito abertos e selvagens, a balbuciar coisas incoerentes e a tentar enxotar fantasmas invisíveis. A cena horrorizou os espectadores. O homem respeitável que dava lições de moral nas reuniões da administração do condomínio
Parecia agora uma fera encurralada. As ambulâncias estavam à espera. Os paramédicos apressaram-nos a colocá-los nas macas. Enquanto eu saía aos tropeções, a desempenhar o papel de uma mulher que acabara de escapar à morte, as máquinas fotográficas dispararam flashes. Tinha o cabelo artisticamente desgrenhado e o rosto pálido e sem maquilhagem. Apoiei-me pesadamente numa jovem agente da polícia. Por favor, não tirem fotografias ao meu filho, supliquei com a voz fraca e a tremer. Ele é só uma criança. Uma onda de simpatia percorreu a multidão. A dona Helena, a presidente da comissão de moradores, acorreu. Coitadinha, tu e o menino vão para o hospital. Deixa a polícia tratar disto. Assenti, com as lágrimas a escorrer-me pelo rosto. Obrigada. Fiquei cheia de medo. Eles iam deitar fogo à casa. Disseram que nos iam matar. A minha frase inacabada incendiou a fúria da multidão. A caminho do hospital, olhei para trás. A nossa casa, outrora o nosso orgulho e alegria, erguia-se agora fria e desolada, envolvida por fitas amarelas da polícia, como uma lápide dos nossos 8 anos de casamento. Segurei no Tomás, que tinha dormido profundamente durante tudo aquilo, graças aos auscultadores com cancelamento de ruído que eu lhe tinha colocado. Beijei a sua testa. Desculpa, ursinho, mas prometo-te que a partir de agora, o teu mundo será apenas de paz. Fechei os olhos. A minha atuação como a vítima perfeita tinha sido um sucesso, mas sabia que a ferida no meu coração levaria muito, muito tempo a sarar. Na manhã seguinte, o hospital estava em polvorosa. A história do CEO que encurralara a família numa garrafeira tinha se tornado viral. Os repórteres acamparam no corredor. Um homem de fato caro entrou no meu quarto, o Sr. Carvalho, o investidor a quem o Tiago ia vender a minha patente. Senhora Dona Catarina, começou ele com um sorriso forçado. Estas coisas devem ser mantidas em privado. Se isto der para o torto, as ações da empresa vão cair a pique e a senhora e o seu filho vão sofrer. Deslizou um envelope grosso na minha direção. Uma prova da minha solidariedade. Talvez pudesse dizer à polícia que foi apenas um curto-circuito que provocou um incêndio. Olhei para o envelope, depois para ele, com o coração cheio de desprezo. Sentei-me devagar, retirei a agulha do soro do meu braço e reproduzi a gravação de áudio que retirara do computador do Tiago da conversa que tiveram na semana passada. A voz do Carvalho ouviu-se nítida. Basta arranjar essa avaliação psiquiátrica para a sua mulher e eu transfiro os primeiros 30% para a sua conta offshore. O rosto dele ficou branco. De onde? De onde é que tirou isso? Sorri friamente e carreguei em enviar, reencaminhando o ficheiro para um grupo de jornalistas de economia que aguardavam lá fora. Senhor Carvalho, eu não preciso do seu dinheiro. Preciso que responda perante a lei por conspiração para cometer fraude. Levantei a voz. Senhores jornalistas, façam o favor de entrar. Tenho umas provas importantes para partilhar. A porta escancarou-se e a sala explodiu num mar de flashes. Na sala de interrogatórios, fria e estéril, o Tiago era um homem destroçado. No início, negou tudo, culpando a Filipa, alegando que ela o tinha seduzido e manipulado. Mas o Nuno limitou-se a mostrar o vídeo da transmissão ao vivo e a apresentar o diário digital que eu tinha recuperado da conta na cloud do Tiago, que detalhava o meu envenenamento metódico. A tinta digital, as suas próprias palavras, tornaram-se a sua sentença. Ele deixou-se cair sobre a mesa, com os ombros a tremer com soluços que não eram de remorso, mas de arrependimento pelo futuro que tinha perdido. O Tiago foi condenado à pena máxima permitida por lei, por tentativa de homicídio, burla qualificada e branqueamento de capitais. A Filipa apanhou 15 anos pelo seu papel como cúmplice. Assinei os papéis do divórcio no tribunal, encerrando finalmente o capítulo mais doloroso da minha vida. Saí do tribunal a dar a mão ao Tomás. Já não tínhamos uma casa grande nem carros de luxo, mas tínhamos liberdade e paz, os bens mais inestimáveis de todos. A nossa velha vida estava em ruínas, mas naqueles escombros voltaríamos a crescer, mais fortes do que antes. Depois de resolver todas as questões legais, usei as minhas poupanças restantes para me mudar com o Tomás para um pequeno apartamento alugado.
Não abri uma pastelaria, nem me dediquei à caridade. Sou cientista, e a melhor forma de sarar era regressar à minha paixão. Com a ajuda de antigos colegas, abri um pequeno laboratório independente chamado Aurora. Focámo-nos em desenvolver tratamentos acessíveis para a depressão pós-parto, uma causa que agora eu compreendia nas minhas próprias entranhas. O cheiro dos químicos, que outrora era apenas parte de um trabalho, cheirava agora a esperança. O Nuno visitava-nos com frequência, tornando-se uma presença silenciosa e constante nas nossas vidas. Nunca falávamos de romance, mas sabia que ambos estávamos à espera que as velhas feridas sarassem de vez. 3 anos depois, numa tarde ensolarada na costa vicentina, observava o Tomás, agora com 8 anos, alto e bronzeado, a rir enquanto corria atrás das ondas. A brisa do mar soprava pelo meu cabelo, lavando o último pó do passado. Naquela manhã, tinha recebido um telefonema da prisão. O Tiago falecera vítima de um AVC. Senti um longo e lento suspiro libertar-se do meu peito. A sua morte foi o ponto final, silencioso e definitivo, de uma história triste. O Tomás correu para mim. Mamã, por que tens uma cara tão triste? Sorri e abanei a cabeça. Não estou triste, querido. Estou só a pensar numa reação química. Segurei a sua mão pequena e apontei para a vastidão do oceano. Sabes, a vida é como uma grande experiência. Às vezes tens impurezas, reações inesperadas, coisas que causam explosões e dor, mas é através desse processo difícil de destilação que eliminas a escória e ficas com os cristais mais puros. O Tiago era uma impureza, uma variável que enviesou os meus resultados, mas por causa desse erro, encontrei a fórmula correta para a minha própria felicidade. A minha liberdade, o riso do meu filho e o trabalho significativo que faço todos os dias. Levantei-me e sacudi a areia do vestido. Ao longe, o sol começava a pôr-se, pintando o céu em cores brilhantes e magníficas. Amanhã, o sol voltaria a nascer, e eu sabia que a reação química da felicidade para mim estava apenas a começar a cristalizar.